Olaf é um dos personagens mais queridos da Disney, e existe uma teoria que afirma que o Olaf ele tem um superpoder. Ele pode ver o passado. Esse cara é louco! Olá, eu sou Brendovski e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal sobre Frozen. Quem sugeriu o tema desse vídeo foi o Ancasano, e é a própria teoria dele. Se caso tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários que eu tentarei trazer o mais rápido possível para vocês. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Em Frozen 2, a gente vê que o Olaf ele está amadurecendo, e pelo visto até mesmo estudando. Ele fala muitas curiosidades ao longo do filme, mas e se ele não estudou em algum livro? Até porque não é citado onde ele teve esses conhecimentos. Só uma ceninha que ele disse que iria pesquisar algo que o pessoal estava falando, só para ele ficar quieto. Mas eu vou pesquisar quando chegar em casa. E talvez ninguém tenha contado para ele sobre essas coisas que ele fala. E sim, ele teve uma memória do passado. Perdão, eu não entendi. O próprio Olaf diz que a água ela tem memória e ela passou por pelo menos 4 pessoas que existem no mundo antes da gente. A água que existe na gente já passou por pelo menos 4 humanos ou animais antes da gente. E lembrando que o Olaf ele não é um ser humano, e sim um boneco de neve. E pelas minhas pesquisas, a neve ela se forma na nuvem por meio da solidificação do vapor d'água, quando há uma queda de temperatura formando cristais de gelo. O vapor d'água congela formando os cristais de gelo que caem na forma de precipitação, que é a chuva de neve. Ou seja, o Olaf ele tem memória de tudo o que aconteceu porque ele tem água em seu corpo, em si mesmo, dentro dele e nos seus pensamentos. Já sei, vão se perguntar se o Olaf tem memórias, os outros que a Elsa deu vida também teria esse poder de ter essa memória do passado. E a resposta é meio óbvia. Tem muitas teorias de como a Elsa consegue dar a vida, mas uma das que mais fazem sentido é aquela que afirma que seja com as suas emoções bem fortes. E ela é a base dessa teoria aqui. A Elsa ela cria o Olaf na canção Livre Estou. E lembrando que ele fez, parte da sua infância, já que ela brincava com a Anna com um boneco de neve. O que eu quero dizer é que a Elsa, no momento que criou o Olaf, teve uma lembrança, uma memória do seu passado, uma memória especificamente da sua infância, e por isso conseguiu até mesmo dar a vida a ele. Fora que ela estava tendo uma emoção forte por ter finalmente a sua liberdade. Os outros que foram criados, eles não são uma memória do seu passado, é só você analisar. Um monstro foi criado no momento de raiva da Elsa para tirar a Anna do seu castelo de gelo. Os pequeninos foram criados quando ela estava com gripe e totalmente exausta. E o Olaf, ele foi criado no momento em que ela estava se lembrando da sua infância e isso transferiu para ele a capacidade de ter pensamentos. Bom, dito isso, o Olaf ele tem muitas memórias por ser uma memória viva. Ele é feito de água, então todas as memórias que a água teve estão congeladas nele. Quanto mais tempo passa, mais ele consegue adquirir conhecimentos que a água que está concentrada nele tem. É como se a água estivesse derretendo e expandindo as suas lembranças. Como, por exemplo, quando ele diz o nome da Samantha do nada, mas ele não sabe quem seria essa tal de Samantha. Samantha? E ele não jogaria assim tão do nada. Mas talvez a água que está nele saiba quem é a Samantha. E na própria canção dele de Frozen 2, o Olaf ele afirma que quanto mais velho ele ficar, mais coisas iriam fazer sentido para ele. Porque quanto mais ele vai amadurecendo, mais coisas ele vai entender. Ou também quando ele está com a Anna e diz uma curiosidade sobre tartarugas em um momento que não necessitava. Que era um momento bem tenso, e ele jogou um lance de tartaruga. As tartarugas respiram pelo bumbum. Por conta do sucesso do resumo em que o Olaf fez sobre a história das irmãs contando as coisas de Frozen, Uma nasceu capaz de criar gelo e a outra é incapaz. existe vários curtas chamado Olaf Apresenta, aonde ele resume as histórias de vários clássicos da Disney, como A Pequena Sereia, Aladdin e entre outros. Mas a questão é, como ele sabe de todas essas histórias?
principalmente a de Rei Leão. Se a história de Rei Leão se passou em um lugar bem longe de Arendelle e possivelmente bem antes de acontecer os acontecimentos de Frozen. A única história que contaram para ele pode ter sido até mesmo a da Rapunzel, já que no início ele disse que é uma história de uma amiga bem próxima. Então a própria Rapunzel contou a sua história, já que em Frozen 1, ela e o José Bezerra vão para o dia da coroação da Elsa. Já a Pequena Sereia a gente tem muitas dúvidas. Como a Ariel ela virou uma rainha, pode ter virado uma história passada de geração para geração em alguns reinos, e contaram também para o Olaf porque uma rainha era uma sereia, então poderia ter virado uma lenda, algo do tipo. Mas nesse curta ele diz algo que nem o próprio filme fala sobre essa questão, que a sua mãe, a mãe de Ariel, ela também colecionava coisas de humanos. Como ele sabia e a gente não? Em outro episódio desses curtas, ele conta a história de Moana e novamente. Moana se passa em um lugar muito distante de Arendelle. Moana se passa na Polinésia, e muito tempo atrás. Ambas histórias têm algo parecido. A grande parte da história da Ariel e da Moana se passa no mar, na água. Isso comprova que ele tem memórias do passado porque a água, ela tem memórias. E a água, ela assistiu todos os acontecimentos em Moana e a Pequena Sereia. Lembrando que o oceano de Moana tinha vida própria. Quem sabe uma parte dessa água não foi parar no Olaf. O quê? Porque é impossível ele saber que a mãe da Ariel colecionava coisas de humanos, sendo que nem a gente mesmo sabia. Em nenhum filme conta isso. E lembrando que a coleção era embaixo da água, viu? Se ela colecionava coisas de humanos, é improvável que ela colecionava na parte de cima, como, por exemplo, o Alberto. Ele virava humano, então tinha como ele esconder as coisas que ele pegava na terra. Mas as sereias, elas não têm esse poder, tanto que a Ariel, né, ela faz aquele acordo com a Úrsula. No outro curta que mostra a origem do Olaf, chamado Era Uma Vez um Boneco de Neve, a gente descobre todo esse lance dele gostar do verão. E ele diz que sente que os bonecos de neve têm alguma conexão com o verão. Vendo isso, eu lembrei que o boneco de neve, ele é, na verdade, uma água só que congelada, como eu expliquei anteriormente. E no verão, o que mais gostamos é a água. No próprio curta mostra ele vendo imagens de uma praia, e na sua canção de Frozen 1, ele também se imagina em uma praia. Será que ele gosta do verão porque a água nele se lembra dessa época? Se lembra da alegria das pessoas, do clima feliz? E não porque mostraram pra ele várias fotos. Bom, resumindo, o Olaf ele tem uma memória por ser feito de água, e como ele é uma memória da sua criadora a Elsa, isso fez ele conseguir ter memória da água que está presente dentro dele, e com o passar do tempo todas as memórias e lembranças serão esclarecidas pelo Olaf. Por esse motivo ele começa a ficar ciente de diversas coisas, como curiosidades, como histórias que realmente aconteceu naquele universo, e por aí vai. E aí, gostaram dessa teoria? Faz sentido ou não faz sentido? Comenta aí o que você achou. Se caso você tem alguma teoria que gostaria que eu falasse no canal, comente aí. Pode ser de outro universo sem ser de Frozen. Tudo que tiver relacionado ao mundo das animações é válido. Ou me manda nas minhas redes sociais que por lá dá pra ter uma conversa bacana com vocês. O link do Facebook e do Insta vai estar na descrição. É tudo Brendovski. Vou deixar 2 vídeos sugeridos do final, um falando sobre a Elsa e outro sobre a Anna. Acredito que você irá gostar. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal para receber todas as notificações de vídeos futuros sobre Frozen e esse universo fantástico das animações. E então, até o próximo vídeo.